Vamos então fazer os testes aqui, né, para salvar todos os campos. Vou clicar aqui para ele poder iniciar o meu formulário e vou preencher os dados. Só uma coisinha antes, percebam que ele cai por padrão em pessoa física. Vamos supor que você utilize mais o campo empresa. Então, o ideal é que você deixasse o campo, né, o valor fixo dele aí, como o valor empresa, para que ele caia aqui, né, no campo empresa. Como que eu faço isso? Clica primeiro nesse componente, clica na linha dele para que ele selecione o componente, verifica aqui em cima se está selecionado o componente boot page e vem aqui abaixo na opção de value. Ele está habilitado 1. 1 é esse registro pessoa física. Por quê? Porque ele começa a partir do registro 0, tá? Então vai ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então coloca 0, que ele vai então iniciar a partir do valor empresa. Quando eu executar novamente, quando ele dá isso aqui é porque ele está executando apenas o item selecionado, aí você cancela, clica no fundo do formulário e executa para não ocasionar aquilo ali. Então percebam que ele abriu a partir do empresa. Tranquilo, beleza. Vou colocar aqui então o código 1, uma data de emissão aí para ele, né, pode ser 12 de 12 de 1999, ela tem que manter, é claro, aí, né, os 8 dígitos, que foi os dígitos da máscara, 12 de 12 de 1999. Aqui o tipo pode ser, por exemplo, tipo 5, que seria boleto, no caso aí. Boleto. A série. Aí você é interessante também depois cadastrar uma planilha, né, com os tipos. Aí você vai cadastrar código 1, código 2, código 3. E ao digitar o 5, automaticamente esse TXT aqui, nome tipo, ele puxava o valor cadastrado do tipo 5. Então fica bem interessante esse tipo de coisa. A série pode ser qualquer uma, um número também. Isso aqui são para você dar referência a alguma coisa. Então vamos supor que um determinado faixa de número seja de um ano específico. Então você consegue aí relacionar esses campos. Cliente, por exemplo, cliente 2, vamos supor que o cliente 2 fosse uma empresa X, por exemplo. Empresa X. E aqui eu vou colocar uns valores inventados aí. Nós não fizemos ainda a parte dos cálculos, mas não tem problema não. Vou até vir em pessoa física, vou preencher também esses dados, tá joia? Para que ele cadastre tudo ali, para a gente ver se está tudo certinho. Então, 100, a taxa aqui, né? Vamos supor que vai ter uma taxa de R$50, então o valor aí seria de 1.450. Ok, vou clicar em salvar, percebam que ele lançou, né, os registros ali para mim, vamos fechar. Posso voltar aqui para o Excel através desse botão e eu vou ter então todos os campos. Se eu deu erro, provavelmente o nome aí de um desses campos está errado. Então salvou tudo, tranquilo, tranquilo, eu tenho já o primeiro registro aí dentro da minha primeira linha. Vamos supor o seguinte, que ao digitar, né, eu estou digitando esses valores aqui dentro do meu form e eu queira fazer uma limpeza das caixas de texto. Isso é muito fácil. Nós fizemos aqui, eu não coloquei o botão limpar, eu não cheguei a inserir, né? Só tem salvar, modificar e excluir. Seria interessante, então, inserir mais um botãozinho aqui abaixo. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E esse vai ser o meu BTN. Aqui em name, então, vou ajustar ele, ó, BTN underline limpar. E no caption, que é o nome dele ali, eu vou colocar limpar. Perfeito. Ao clicar nele, eu quero que ele limpe todas as caixas de texto que eu tenho aqui acima. Só que, em vez de ficar passando para esse botão valor, né, eu dou um duplo clique e passo para dentro dele, eu vou fazer um pouco melhor. Nós vamos aprender a criar métodos. Então, eu posso até abrir ele. Ó. Em vez aqui, então, de colocar cada uma caixa de texto, que para limpar eu tenho que pegar, por exemplo, a minha caixa de texto, txt, código, que é a primeira, ponto text, no caso aqui, né, que é o parâmetro de texto dele, e deixar aqui ou com aspas, ou deixar empty, que fica vazia, tá joia? Dessa forma eu limpo. Mas vamos supor que eu precise utilizar essa limpeza em vários momentos no meu código. Por exemplo, ao salvar os registros, eu quero que automaticamente ele limpe todas as caixas de texto. Então imagina toda vez eu ficar colocando, né, só nessa primeira parte foram 17, ó. Então, eu vou ficar colocando 17 vezes essa mesma coisa aqui para toda vez que eu quiser limpar. Então, melhor eu fazer o seguinte. Eu vou criar um método chamado limpar. E aqui eu vou chamar o método pelo nome. Ele não existe. Se eu deixar só dessa forma, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não sabe ainda o que é esse limpar. Então, eu posso comentar essa linha. Como que eu comento? Eu coloco uma aspa simples, um apóstrofe.
na frente desse nome. Então, essa linha está comentada. Por enquanto, ela não vai funcionar. E aqui abaixo, eu crio esse meu método. Esse meu método ele pode ser privado ou não. Vou colocar ele privado porque ele vai funcionar somente dentro desse formulário de compras. Se eu quiser utilizar ele em outro, eu não posso ter ele privado. Isso aí eu explico passo a passo no curso, né, de VBA. Private Sub, vou fazer o seguinte, vou colocar o nome dele, que é limpar. Abre e fecha parênteses, porque aqui dentro eu posso passar opções, tá joia? Que são alguns métodos aí, né? São algumas propriedades, nós temos ali. Aqui ele vai dar, então, ao pressionar Enter, o End Sub. Na próxima aula, nós vamos criar, então, a programação do limpar, que nada mais vai ser o nome das caixas de texto, .wabbit.